aqui é a Carol do Responde Aí e eu tô de volta pra gente continuar nossa aula sobre estática. Agora a gente vai abordar aqui nosso terceiro módulo sobre corpos rígidos, ok? Então, para começar esse papo, a gente vai estar falando sobre um tal de centroide. Então, o que é o centroide? O centroide, gente, é o centro geométrico de uma figura ou de um corpo. Então, a gente conhece alguns centros geométricos, como o do quadrado, que é onde cruzam as diagonais, o do círculo, que é onde cruzam dois diâmetros, o do retângulo, que também funciona que nem o do quadrado. Mas imagina que a gente tivesse que calcular o centroide de uma figura tipo essa aqui. Vocês vão ficar tipo, credo, né? Como que eu vou fazer isso? Pois é, então é aqui agora que a gente vai ver isso. Olha só, nesse exemplo ele está pedindo para a gente determinar a coordenada y do centroide da área sombreada. Então a gente tem essa figura geométrica aqui em vermelho, ela vai ter uma coordenadazinha x, que indica o centroide dela em x, e outra em y, certo? Aí quando a gente cruza essas duas coordenadas, a gente teria um ponto certinho, que é esse ponto geométrico central, o centroide. Então, para a gente resolver isso aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir quem são essas funções aqui que estão descrevendo, né, esses limites aqui dessa figura. A gente não conhece essas constantes Q, B e K, mas a gente conhece pontos que fazem parte dessa função. Então, a gente pode criar um sisteminha, não pode? De equações, olha só. A gente sabe que os pontos 0, 2, então 0, 2 é esse cara aqui, e os pontos 3, 4 é esse cara aqui. A gente sabe que esses dois pontos, eles pertencem a essa reta aqui de cima, certo? Da mesma forma, a gente sabe que o ponto 3, 2, que é esse carinha aqui, pertence a essa parábola que a gente tem aqui embaixo. Então, substituindo esses pontos, fazendo um sisteminha, a gente resolveria um sisteminha de equações, a gente descobriria os valores das constantes, ok? E aí a gente poderia descrever as nossas funções bonitinhas. Então, eu já trouxe aqui resolvidinho pra gente não perder tanto tempo. Mas com essas funções prontas, o que a gente pode fazer? Agora a gente tem que descobrir como que a gente vai calcular o centroide de um negócio que nem esse. E aqui está a fórmula que a gente vai usar. Olha só. Ai, meu Deus, integral, que negócio é esse? Calma, pera lá, vamos desvendar tudo aqui. Esse y barrinha aqui é só para a gente simbolizar a centroide. Então, quando a gente está falando assim, o y barra é tipo realmente a coordenada central no eixo y, né? E aqui a gente vai ter uma integral de um y barra dA dividido por A. Pera lá, então esse A aqui, ele vai ser a área da nossa figura. Aqui é uma área diferencial, então vamos deixar esse cara por enquanto para lá e vamos calcular essa área aqui que parece ser um pouquinho mais palpável para a gente. Então, como que a gente faria o cálculo dessa área? A área total, ela vai ser dada, pensa comigo, ela vai ser dada pela integral da função de cima menos a integral da função de baixo, certo? Por quê? Porque a integral calcula a área embaixo da curva. Então, a integral desse cara vai dar essa área toda aqui do trapézio pra gente. Se a gente subtrair da integral desse cara, a gente vai estar realmente tirando essa partezinha aqui que não conta e vai sobrar só a parte vermelha. Então, é essa área que a gente quer. E a gente conhece as funções, a gente acabou de descobrir aqui quem são essas incógnitas. Então, como que ficaria? Ó, a função de cima a gente viu que é isso e a função de baixo a gente viu que é isso. Para ficar tudo bonitinho em função de x, vamos isolar o y aqui, tá? Então, se a gente isolar o y nessa função, a gente ficaria com uma funçãozinha desse tipo, raiz de x sobre 3. E aí, a gente botando o x como um polinômio, a gente pode escrever isso daqui assim, né? A gente coloca que é o x elevado a 1/2, certo? Então, se a gente tem duas funções em função de x e a gente quer calcular a integral delas, o negócio está ficando com uma cara aí mais conhecida pra gente, né? Como que ficaria isso então, ó? A nossa área total vai ser a integral dessa função aqui dx, indo de onde até onde? O x está começando em 0 e terminando em 3. Então, esses vão ser os limites de integração. É nessa parte aqui que a gente quer calcular a área. E aí, a gente vai subtrair da integral agora dessa função aqui, que a gente já colocou
em função de x também. Opa, aqui tem uma raizinha, x elevado a 1/2. Isso tudo aqui também dx e também no mesmo intervalo de integração, certo? Então, agora, como que isso daqui vai ficar? Vai ser integralzinha de polinômio, né? Por isso que eu já escrevi assim, para a gente poder integrar isso daqui como polinômio. Então, isso daqui vai ficar, aqui fica 2/3 x² sobre 2, mais 2x, indo de 0 até 3, menos essa daqui que vai ficar 2 sobre raiz de 3, vezes x, aqui a gente soma 1 no expoente, que fica assim, e divide pelo expoente, que inverte essa fração aí, fica desse jeitinho, certo? Indo de 0 até 3 também. Então, substituindo esses valores aqui, de 3 até 0, para esse cara, a gente ficaria com 9. O 0, na verdade, né, vai dar o 9 menos 0, mas então não muda nada pra gente. E aqui a mesma coisa, a gente substitui o 3, dá 4. Se substituir o 0, dá 0, então não muda nada. Ou seja, a gente acabou de descobrir que a área dessa curva aí, dessa figura vermelha, vale 5 unidades de área qualquer, ok? Então, agora que a gente tem essa área, a gente já conhece essa partezinha aqui da fórmula do nosso centroide. Agora, vamos se preocupar aí, vamos pensar nessa parte de cima, que parece ser um cara um pouquinho mais complicado. E para esse cara de cima, olha só, como que a gente vai calcular essa integral y/dA? Para isso, eu trouxe aqui essa figurinha que já tá com uma cara diferente, né? A gente agora tá falando, ó, de uma unidadezinha de área infinitesimal. O que que é isso? É uma unidade de área, ó, que o comprimento dela é tão pequenininho que ela tende a 0. Então, quando a gente está falando de coisas que tendem a 0, a gente escreve assim em diferencial, para dar realmente essa impressão de que é uma área minúsculazinha. Então, agora, o comprimento da nossa área está em dx, é um comprimento qualquer dx, que é muito pequenininho, ok? E a altura, ela vai ser o quê? Esse ponto aqui, né, que é um y2 qualquer, menos esse ponto aqui, que vai ser um y1 qualquer. Então, sabendo disso aqui, qual que seria a nossa dA, que é a área infinitesimal? Se a área infinitesimal é essa coisinha aqui pintadinha, ela vai ser o quê? A área desse retângulo minúsculo aí, que nada mais é que base vezes altura. É assim que a gente calcula a área de um retângulo, certo? Eu acabei de falar que a altura vai ser esse cara menos esse cara, que aí vai sobrar só essa retinha. Então, vamos botar assim mesmo por enquanto, certo? Vezes a base, que é o dx, certo? Então, a gente tem aqui altura vezes base e a gente calculou a área desse retângulo. Mas, tá, agora eu entendi o que a gente fez aqui no dA, mas e esse y/? O y/, lembra que eu falei que y/, é a notação que a gente está usando para o próprio centroide? Então, a diferença é que esse aqui é o centroide da nossa figura final e esse carinha que está aqui dentro é o centroide de um elemento de área infinitesimal. Então, vamos pegar, por exemplo, esse aqui que a gente já desenhou. O y/ dele seria um cara aqui no centro, que está a alguma coordenada que a gente não sabe. Ou sabemos? Sabemos sim. Por quê? Porque, supondo, né, que a gente conheça esse y2 e esse y1, o y/ está exatamente no centro deles dois, certo? Então, vai ser a média desses dois valores. O y/ vai poder ser escrito, então, como y2 mais y1 dividido por 2. Dessa forma, a gente consegue escrever essa integral aqui, ó. A gente consegue escrever essa integral dessa forma. Vai ser a integral do y/ vezes o dA, que é esse cara aqui. Certo? Para a gente deixar as coisas um pouquinho mais bonitas, vamos resolver esse produto notávelzinho que tem aqui dentro. Deixar esse 1/2 quietinho na dele aqui fora. Isso daria pra gente uma integral desse tipo aqui. Agora vocês vão falar, ah, Carol, mas a gente não tá chegando em lugar nenhum. Eu não sei quem é y2 e y1. Na verdade, a gente sabe sim, ó. O y2 é a função de cima e o y1 é a função de baixo. Como a gente vai fazer essa integral, a gente vai varrer essa função inteira. Então, esses caras nada mais vão ser que as nossas funções, que a gente já conhece.
Então, substituindo essas duas aí dentro da integral, a gente ficaria com um negócio desse tipo aqui, certo? Aqui eu já trouxe o valor delas elevado ao quadrado, já que aqui a gente tem esse quadradozinho. E indo também de 0 a 3, que é o intervalo do x que a gente vai estar integrando, certo? Fazendo essa integral aqui, a gente encontraria um valor de 11 para essa integral y barra dA. Então, agora que a gente tem o valor desse cara e a gente já calculou a área dele antes, a gente consegue calcular o centroide. Quanto que ele vai ser, então? Vai ser esse 11 dividido pelo valor da área que a gente achou, que era 5. E assim a gente consegue descobrir o valor de um centroide de uma figura desse tipo. Show? Deu para engolir essa história toda aí? Então, vamos partir agora para outro caso de centroide. Olha só. Agora a gente vai ver centroides para corpos compostos. Determine a coordenada y do centroide da placa. Aí a gente tem agora uma placazinha aqui, que é como se fosse um triângulo, e tem uma partezinha aqui que é um semicírculo. E ele quer que a gente calcule o centroide desse cara. A gente poderia usar essa fórmula? Até poderia, mas imagina comigo, a gente ia ter que descrever todas essas retas aqui, essas curvas, como funções para depois integrar todo mundo. Será que tem uma forma mais fácil da gente fazer isso? Vai ter sim, olha só. Quando a gente tem figuras contáveis, a gente pode substituir a nossa fórmula do centroide por uma fórmula com somatórios, onde a gente vai poder contar a quantidade de corpos conhecidos que a gente tem na nossa figura final. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma forma de triângulo, que é um corpo conhecido pra gente, e uma forma de semicírculo, que também é um corpo conhecido pra gente. Então, fica muito melhor a gente usar uma fórmula desse tipo do que uma fórmula desse tipo, ok? Quando as figuras são assim, contáveis, são finitas. Então, vamos ver como é que a gente faria isso. Olha só. Para fazer isso, a gente tem que pensar em qual a composição da nossa figura. Essa placa aí que ele deu pra gente é um triângulo, que a gente vai chamar da parte 1, menos um semicírculo, né, que tem aquele buraquinho do semicírculo. Então, agora que a gente sabe quantas partes a nossa figura vai ter, a gente cria uma tabelinha desse tipo aqui, ó, onde a gente vai contabilizar nossas partes e a gente vai ter que completar a área dessas partes, o y barra dessas partes e o y barra vezes a área dessas partes, ok? Então, vamos pensar aí em como que a gente vai fazer isso. A área de um triângulo, né, que é a nossa parte 1. Bom, a gente tem ele aqui, a gente sabe que a altura dele é h e a base é 2h. A área de um triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2, certo? Isso daqui dá pra gente h ao quadrado. Agora, a área do semicírculo. A área do círculo inteiro é πr ao quadrado. Do semicírculo, então, vai ser πr ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui vai dar pra gente π, o r, que é h sobre 2 ao quadrado, sobre 2. Isso daqui dá como resultado π, h ao quadrado sobre 8. Então, agora, vamos completar essa coluna aqui das áreas na tabela. A área do triângulo é h ao quadrado. E a área do semicírculo, a gente não vai colocar desse jeito. Por quê? Porque o semicírculo está sendo retirado da placa. Então, a gente vai contabilizar como uma área negativa. Então, a gente pega o sinalzinho de menos e coloca antes do valor que a gente achou para a área. Agora, a gente consegue calcular a área total. Vai ser a área do triângulo menos a área do círculo. Então, é só somar esses dois caras aqui. Isso dá pra gente aproximadamente isso daqui, ó. Substituindo aí o valor de π, a gente teria um negócio desse tipo. Tá, então agora que a gente já sabe a coluna das áreas, vamos pensar na coluna dos y barras. Os y barra nada mais vai ser o quê? Que é o centroide em relação ao eixo y, né? Então, é a altura aqui que está o centroide dessas figuras. E aqui está a parte boa, ó. Figuras conhecidas como um triângulo, um semicírculo, eles têm y barra tabelado. Então, olha aqui o que eu vou trazer pra gente agora. O y barra de um triângulo é sempre dado pela altura dele dividido por 3. E o y barra de um semicírculo é dado por 4r, que é o raio dele, dividido por 3π. Então, o y barra do triângulo a gente sabe que é h sobre 3.
E o y barra do semicírculo, a gente pode calcular rapidinho, dessa forma, substituindo o valor do nosso raio, e acharia esse valor aqui, de 2h sobre 3π. Olha só que beleza. Esse y barra total a gente pode ignorar, e agora a gente consegue calcular esse cara aqui, não consegue? Como que vai ficar? Esse cara vai ser esse vezes esse, isso dá pra gente h³ sobre 3. Esse aqui é esse vezes esse, mantendo o sinal aí de negativo. E a gente tem isso aqui. E agora, o total vai ser justamente a soma desses dois caras, que dá pra gente h³ sobre 4. Então, agora que a gente conhece o total e a área total, a gente consegue usar a fórmula do nosso centroide, ó. O centroide vai ser dado pelo total, o somatório dos y barra a, total do y barra a é esse h³ sobre 3, dividido pelo total das áreas. Então, o total das áreas é esse cara aqui. E fazendo essa continha, a gente descobre que o nosso centroide, em y, vale 412h, aproximadamente. Show? Então, agora a gente viu aí as duas formas diferentes da gente calcular centroide e quando que vai ser mais conveniente, né, usar cada uma. E uma observação muito importante sobre os centroides é isso aqui, ó. Quando um corpo que a gente está analisando tem uma massa uniforme, o centroide dele vai coincidir com o centro de massa, que é justamente onde atua a força-peso desse corpo, ok? Então, uma curiosidade que pode ser muito útil aí no futuro pra gente. Então, agora que a gente viu o centroide, vamos ver um negócio um pouquinho diferente, ó. Um tal de teorema de Pappus. Determine a área superficial e o volume do corpo formado pela revolução completa da área retangular abaixo. Aí ele dá esse desenho aqui pra gente. A gente tem um retângulozinho que a gente quer fazer a revolução dele ao redor aqui desse eixo Z, e ele quer que a gente calcule a área superficial dessa figura, desse corpo que a gente teria no final, e o volume. A gente conhece, então, as dimensões dessa seção retangular, e a gente conhece o raio interno aqui que a gente vai fazer essa revolução. O teorema de Pappus vai ser um teorema que a gente vai usar para solucionar casos bem assim, ok? Quando a gente quer calcular área superficial e volume de corpos formados por uma revolução de uma figura conhecida. Então, vamos ver como é que a gente faria isso. Para a gente entender isso daqui melhor, eu vou trazer um zoom, ainda mais zoom do que esse aqui, ó. Imagina que a gente estivesse olhando agora essa seção aqui no plano ZY, né? Então, a gente tem aqui a areazinha da seção transversal e ela estaria fazendo uma revolução aqui, certo? Então, essas são as dimensões que a gente tem. Então, por enquanto, a gente pode guardar esse cara e pensar só nesse cara aqui. Para calcular a área superficial dessa figura final, o teorema de Pappus dá essa fórmula aqui pra gente, onde ela vai ter um ângulo θ, que é justamente o ângulo da revolução que a gente está fazendo, um r barra, que é o raio médio, ou seja, o raio em relação ao centroide da seção que a gente está rotacionando, e um L, que é o perímetro da seção que a gente está rotacionando. Então, vamos calcular esses caras aqui para o nosso caso. O L, que é o perímetro, ele vai ser, a gente tem um lado que vale 6 milímetros e um lado que vale 4. Então, vão ser 2 vezes o lado de 6 mais 2 vezes o lado de 4, já que é um retângulozinho. Isso dá pra gente 20 milímetros. Agora, o R barra. Ele é o raio médio, o raio em relação ao centroide. O centroide de um retângulo, a gente sabe que está aqui, né? Está no centrozinho, na metade de cada um dos lados. Então, se o raio interno ele deu pra gente como 18, o raio até o centroide vai ser 18 mais 3, né? Que é a metade dessa face aqui. Isso dá pra gente 21 milímetros. E o θ? O θ é o ângulo de revolução. Ele fala pra gente que é uma revolução completa. Então, é 360 graus? É 360 graus, mas nunca que a gente vai poder escrever isso daqui em grau, ok? A gente tem que escrever em radianos sempre, senão ferrou tudo, nossa fórmula vai ficar feia, vai ficar com o valor errado. Então, isso daqui, nunca esqueçam, por favor, é sempre em radiano, tá bom? Então, agora que a gente tem esses carinhas aí listados, a gente consegue calcular nossa área A. Quanto que ela vai ser?
ela vai ser 2π vezes o raio médio, que é 21, vezes o perímetro, que é 20. Isso dá pra gente uma área de 2.640 milímetros quadrados, ok? Agora, para calcular o volume, então essa daqui foi a nossa primeira resposta. Para calcular o volume, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar a outra fórmula que o Teorema de Pappus dá pra gente, que é essa daqui, ó, a fórmula do volume. Agora, ela vai ter o θ, que a gente já conhece, o r barra, que a gente já conhece, e a área da seção que a gente está rotacionando. A área dessa seção a gente ainda não conhece, mas a gente consegue descobrir, né? Quanto que ela vai ser? A área da seção vai ser um lado vezes o outro. Então, vai ser o 4 vezes esse lado aqui, que vale 6 no total. 4 vezes 6 dá pra gente 24 milímetros quadrados. Então, agora a gente consegue calcular o nosso volume. Não consegue? Conseguimos sim, senhor. Olha só. Isso daqui vai dar pra gente 2π vezes o raio médio, que é 21, vezes a área da seção que a gente calculou agora, como 24. Esse resultado vai ser de 3.170 milímetros cúbicos, já que agora é volume. E essa daqui é a outra resposta que a questão pediu pra gente. Ok? Então, agora, vamos ver um negócio um pouquinho diferente do que a gente está vendo até agora. Então, agora, a gente quer saber o que acontece com o corpo rígido quando ele está sofrendo aqui a atuação de forças distribuídas. Então, a gente tem forças agora ao longo de um certo comprimento desse corpo. Não é mais uma forcinha só assim, como a gente via antes. O que a gente vai fazer nesses casos? Não precisa ficar tipo Nossa Senhora desesperado, que a gente já vai entender esse negócio. Olha só. Toda vez que a gente tem uma força distribuída, que é nada mais nada menos que o quê? É uma força que aqui, ó, nesse pontinho, ela vale 0 e ela vai crescendo uniformemente até esse ponto máximo aqui, onde ela tá valendo 4K newtons, ok? Então, ela vai crescendo aqui com esse formatozinho de triângulo ao longo desses 3 metros da viga. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê uma força distribuída é calcular qual que é a resultante da força distribuída. Porque aqui, ó, ele dá uma unidade pra gente por metro. A gente quer saber só uma unidade de força, a gente não quer por metro. Então, para fazer isso, a gente vai ter que lembrar que isso daqui, ó, que a força distribuída, a resultante dela, né, ela vai ser igual à área da figura aqui que está distribuindo esse cara. Nesse caso, pra gente, é um retângulo. Então, essa força vai ser igual à área desse retângulozinho aí que tem pra gente, ok? E como que a gente vai calcular a área de um retângulo? Fazendo a base dele vezes a altura dividido por 2, né? A base é esse 3 metros, a altura é esse ponto máximo aqui que eu falei que vale 4K newtons, aqui tá por metro, e aí a gente divide isso tudo por 2. Então, vai ficar base vezes a altura dividido por 2. E olha só que beleza, a gente vai cortar o metro com metro aqui nessa operação e vai sobrar justamente só a unidade de força pra gente, que era o que a gente queria. Isso daqui dá, então, fazendo a continha, 6K newtons. Tá, então agora a gente conseguiu substituir a força distribuída por uma força pontual, que vai ser tipo essa daqui. Mas a gente ainda precisa descobrir onde que essa força pontual vai estar atuando. A gente sabe quanto ela vale, mas a gente não sabe onde aqui, ao longo desses 3 metros, ela está atuando. Ah, então para fazer isso, a gente vai ter que saber como que ela se distribui, né, para cada caso. Então, onde que ela atua em cada caso. No caso do triângulo, a gente vai ver aqui que ela sempre está a 1/3 do maior lado do triângulo. Então, aqui, ó, a gente tem um triângulo que tem esse lado aqui grandão. Então, esse é o maior lado, certo? E aí, essa força, ela vai estar distribuída a 1/3 daqui. Distribuída não, ela vai estar atuando certinho a 1/3 daqui. Então, seria mais ou menos nessa setinha aqui que eu desenhei já pra gente, ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está vendo que uma força que está distribuída como um triângulo pode ser reescrita como uma força com uma carga pontual nesse pontozinho aqui, tá? Então, se é 1/3 do maior lado e o tamanho todo aqui é de 3 metros, seria a 1 metrozinho desse cara, certo? Então, vamos fazer o nosso diagrama de corpo livre
e ver como que isso ficaria, ó. A gente teria um negócio desse tipo, concorda comigo? Olha só, aqui a gente tem 3 reações no engaste, já que o engaste é um tipo de conexão que a gente tem que representar essas 3 reações. Não precisa se importar com o sentido, que a gente faz essa prova real depois, tá? Os 6 kN foi aplicado aqui a 1/3 desse lado, então a 1/3 desse lado é 1 metro para cá, ou então 2 metros daqui, certo? Que foi justamente como eu coloquei assim. E aí, esse 2 kN, ele ainda faz parte da nossa viga. A gente não está falando dele porque ele é um cara que a gente conhece melhor. Mas ele também tem que entrar aqui no diagrama do corpo livre, ok? Então, agora que a gente tem um diagrama desse tipo, que é um pouquinho mais conhecido pra gente, a gente pode começar a responder a pergunta que ele faz. Ele quer as resultantes do engaste. Então, para fazer as resultantes do engaste, a gente tem que trabalhar aqui com o equilíbrio desse corpo. Se ele está em equilíbrio, o somatório das forças tem que ser igual a 0 em qualquer eixo, certo? Vamos começar então com o eixo X, que vai ser o mais simplesinho pra gente. Por quê? Porque a única força que está agindo aqui no eixo X, ó, vamos fazer um eixo de coordenada pra gente não se perder. Nesse caso aqui, o nosso Z vai estar entrando, ok? O X está pra cá. A única força que está agindo em X é o Fx, certo? Então, a gente já sabe de cara que o Fx é igual a 0. E essa já é uma das resultantes no engaste, certo? É a resultante em X. Então, agora, vamos fazer, antes de fazer o Y, vamos fazer logo a resultante do momento. Por quê? Porque, olha só. Aliás, vamos fazer a do Y mesmo, para a gente não desabituar muito da nossa rotina. O somatório das forças em Y vai dar quanto? O somatório das forças em Y vai ser tudo que está para baixo tem que ser igual a tudo que está para cima, certo? Para isso dá 0. Então, vai ser o 6 kN mais o 2 kN tem que ser igual ao Fy. Então, o Fy vai valer 8 kN. E aqui agora a gente já tem outra reação do engaste. Agora sim, vamos falar do momento, né? Pra gente não se perder muito aqui. Então, vamos falar que o momento, o somatório dos momentos é igual a 0. Em relação a qual ponto? O ponto da nossa escolha. Aqui, eu vou usar o ponto 0 pra gente já cortar Fx e Fy, mesmo que Fx valha 0, né? Pra ficar mais bonitinho, a gente trabalhar com uma extremidade, ok? Isso daqui vai dar pra gente o quê? Quais que são as forças, os momentos que estão agindo em O? O primeiro momento que a gente vê aqui agindo em O é a própria reação do engaste, certo? Então, ela está girando para cá. Nesse sentido, o nosso dedão está apontando para dentro do papel, que é o sentido que a gente adotou como positivo para o Z. Então, esse momento entra aqui como positivo, ok? E aí, a gente vai fazer mais o quê? A gente vai ter que somar com os momentos gerados pelo 6 kN e pelo 2 kN. E esses dois momentos, eles vão estar no mesmo sentido que o momento em M, porque olha só, esse 6 ele vai girar para cá, certo? Então, o nosso dedão ainda está no sentido positivo de Z, e esse 2 também vai girar para cá, então o nosso dedão continua no sentido positivo de Z. Então, aqui a gente só soma o 6 vezes o braço de alavanca, que é esse 2, mais o 2 vezes o braço de alavanca, que é esse 2, mais 2,5, que dá 4,5. E isso tudo tem que ser igual a 0 por causa do equilíbrio. Isolando o M aqui nessa fórmula, a gente descobre que o momento vale menos 21 kN/metro. E olha só, a gente descobriu uma reação com sentido negativo. Isso significa que o sentido que a gente representou aqui, na verdade, estava errado. É nessa hora que a gente faz a prova real. Se eu calculei a reação e a reação deu num sentido negativo, quer dizer que eu desenhei ela no sentido errado. Então, esse momento, na verdade, está apontando para o outro lado, no sentido anti-horário, ok? E é isso, galera. Agora, eu quero que você pare tudo antes de ir para o próximo módulo e vá aqui embaixo, ok? Testar bastante tudo que a gente aprendeu aqui, fazendo os exercícios para ficar muito craque nessa matéria. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!